E aí, gente, como é que vocês estão? Vamos embora com o nosso podcast diário, vamos fazer um giro pela rodada e ao final a gente vai ouvir um pouco da coletiva do Rogério Ceni. Obviamente que não tudo, como é de costume, como é de praxe, até porque a coletiva é bem longa, né? Tem quase meia hora de coletiva. A gente vai ouvir apenas um trecho, né? O São Paulo conseguiu uma humilde goleada por 5-1 para cima da Inter de Limeira. Então vamos entender um pouco mais, porque na coletiva anterior o Rogério Ceni não estava invocado, mas estava ali se justificando, dizendo que e eu concordo com o que o Rogério disse, tá? Antes de mais nada, eu estou falando se justificando, mas eu concordo 100% de que não consegue treinar a equipe inteira, se joga, pô, joga hoje, amanhã já não consegue, já não tem a galera para treinar, já não, porque tá todo mundo em recuperação, então a gente só vai treinar um setor do campo e no final das contas você não treina o conjunto, né? Mais uma noite em que o Galo fez um gol, é um dos artilheiros do Campeonato Paulista, então a gente vai passar por tudo isso. Mas antes, fazer o giro da rodada, né? Passar por algumas notícias primeiro. Esse aqui é sobre aquele caso do esquema, né? De resultados que a gente comentou ontem, né? E esse aqui é o Romário, jogador ex-Vila Nova, diz que admitiu procurado, né? Aliás, antes que eu me esqueça, deixar os créditos aqui para o Globoesporte.com, é por onde a gente vai passar todas essas notícias, né? Então deixar os créditos aqui, entra lá, confere, tem mais notícias do esporte também, não só essas, e vambora. Procurado pelo Globoesporte.com, ele falou que foi oferecido dinheiro para ele, mas ele vai prestar esclarecimentos à polícia, né? Então, ó, eles me procuraram, eu não procurei ninguém, eles me ofereceram dinheiro sim. Amanhã eu falo com mais detalhes, né? Obrigado. Não sei se com a polícia ou se com o próprio pessoal do GE, né? Eu falei da polícia, mas eu não sei. Então, vamos seguir acompanhando o caso. Certamente tem coisa aí. Pô, esse mundo de apostas esportivas gira muita grana, né? Gira muita grana e com certeza esse não é o primeiro e nem será o último caso, tá? Falando ainda de notícias tristes, né? Caso do Daniel Alves, o tribunal vai analisar o pedido de liberdade provisória na quinta-feira, nessa quinta-feira, e vai analisar apenas. Isso não significa que o Daniel Alves será solto, né, na quinta-feira. Ele marcou audiência, né, para analisar o recurso, e aí vai ser uma sessão onde as partes vão apresentar os seus argumentos e o tribunal não deve resolver de imediato o recurso. Então, quinta-feira, né, hoje no caso, vai ser o dia que as partes vão lá, vão apresentar os seus argumentos para o tribunal e o tribunal vai analisar. Quanto tempo pode levar? Não sei, né? Não sei quanto tempo pode levar, mas a princípio já talvez já é o primeiro passo, pelo menos, para a defesa do Daniel Alves de tentar fazer com que ele responda o processo todo em liberdade, né? Enfim, a gente vai seguir acompanhando o caso. Isso é o que tem de mais novo. Vamos seguir. A gente estava falando desse caso, né, de diminuir dessas notícias que saíram de diminuir o número de rebaixados, né, na Série A do Campeonato Brasileiro. E aqui o GE fez uma matéria de clubes que evitariam o seu rebaixamento se houvessem apenas 3 rebaixados, né? E tem uma lista bem ilustrativa, né? Algumas equipes teriam se dado bem, né? Vitória, Portuguesa, o Coritiba e aqui alguns, né? Alguns gigantes que se salvariam. O Coritiba parece que seria o mais beneficiado, né? Em 3 rebaixamentos teria se livrado se houvessem apenas 3 vagas para a Série B. Então, aqui a lista, né? A partir de 2004, e aí vai. Criciúma, Curitiba, Ponte Preta, Corinthians em 2007, Figueirense, Curitiba de novo, Vitória, Atlético Paranaense, e aqui ó, 10 anos atrás, tá? O Vitória tá numa draga, né? Vira e mexe eu vejo o Vampeta é torcedor do Vitória, vira e mexe eu vejo ele falando nos programas da Jovem Pan, né? Situação, né? Equipe de Série A, aqui ó, mais um rebaixamento. Você vê que para ser rebaixado voltou para ser isso aqui, não faz nenhuma década, né? Faz nenhuma década atrás, você vê que
como as gestões, as más gestões, elas acabam com o futebol, né? A Portuguesa, por exemplo, 10 anos atrás, caiu para nunca mais voltar, né? Caiu para nunca mais voltar, infelizmente. Aí tem Internacional, o América Mineiro, Cruzeiro em 2019, Cruzeiro em 2020, se não caísse em 2019, era uma questão de tempo, porque depois não voltou mais, né? Voltou só agora, então é uma questão de tempo. Vasco em 2020, Grêmio 21 e o Ceará em 2022, né? Vamos fazer o giro pela rodada. Resultado, né? Campeonato Paulista, Água Santa 1, Bragantino 0. É difícil para esse Red Bull Bragantino, hein? É difícil, hein? Guarani 1, São Bernardo 5, hein? Que coisa, hein, cara? O São Bernardo, equipe com uma das melhores campanhas, né? Tá no grupo do Palmeiras. Impressionante, né? Assim, infelizmente para o São Bernardo vai ser muito difícil, né? Vai encarar, ficar no vice do grupo, vai encarar o Palmeiras logo de cara, né? Logo no início do mata-mata. E muito provável, muito difícil o São Bernardo passar pelo Palmeiras, né? Convenhamos, pelo momento da equipe, pela qualidade do elenco, a comissão técnica longeva. A gente fala isso. Se a gente já fala tudo isso comparando com um grande rival paulista, com todo respeito, imagina comparando com o São Bernardo. Faz uma excelente campanha e é bacana quando acontecem essas coisas, né? De você ver uma equipe de menor expressão, com menos torcida, com um pouco menos de tradição, fazendo uma campanha legal no Campeonato Paulista, sendo competitivo, né? Difícil bater de frente com as grandes de São Paulo, mas sendo competitivo, então é muito bacana. Batendo equipes tradicionalíssimas, né? Do futebol paulista, como é no caso do Guarani. Campeã brasileira, já Guarani, para quem não sabe, é uma equipe campeã brasileira. Tradicionalíssima, né? Equipe tradicionalíssima do interior paulista. Tomou uma chacoalhada do São Bernardo, né? Portuguesa e Ferroviária 1-1, jogo dos desesperados, né? Ficou bom para ninguém esse resultado. A grande verdade é que não ficou bom para ninguém. São Paulo 5, Inter de Limeira 1 é o resultado que eu falei. E a gente vai ouvir a coletiva do Rogério Ceni. E aqui Volta Redonda e Flamengo. O Flamengo voltando do Mundial, da sua campanha no Mundial de Clubes. Primeiro jogo do Carioca após o Mundial. Sai até perdendo, consegue a virada, grande resultado, dá uma resposta para a torcida e segue nessa preparação, né, para a Recopa Sul-Americana neste momento, né? Neste momento, eu não acho que o Flamengo ainda está pronto para a Recopa, mas até o jogo da Recopa eu acho que o Flamengo vai estar pronto. E mesmo se não estiver pronto, o Flamengo que ele mostrou no Mundial de Clubes mostrou que é uma equipe que tem muita qualidade, né? Os jogadores têm muita qualidade, então se falta capacidade física ainda, porque precisa de preparação, precisa se condicionar. Se falta capacidade tática a essa equipe, porque Vitor Pereira chegou agora, então não deu tempo de treinar, essa equipe sobra em capacidade técnica, né? Então, mesmo sofrendo, mesmo com as dificuldades, mesmo com os buracos que ficam na defesa do Flamengo, é uma equipe muito diferenciada, né? É uma equipe com muito talento. E por isso eu acho que o Flamengo, mesmo chegando mal fisicamente, taticamente na final da Recopa Sul-Americana, eu acho que o Flamengo leva, tá? É muita qualidade, né? É muita qualidade. Os jogadores é realmente algo diferenciado, jogadores decisivos que gostam de lidar com situações difíceis, com momentos de pressão. Então eu acho que a parte da Recopa eu acho muito difícil, tá? Muito, Independente Del Valle, a gente ouviu muito sobre o Independente Del Valle, foi muito bem elogiado a sua gestão, é uma gestão consciente, responsável, que eles vêm executando nos últimos anos, mas daí a bater de frente com o Flamengo, eu acho que ainda não dá, né? Ainda não dá, ainda precisa de um pouquinho mais. E o Flamengo, que eu falei, o Flamengo mesmo faltando um pouco na parte física, na parte tática, sobra na parte técnica. É muito talento, é muita qualidade e é muito jogador decisivo, né? E que não se esconde nos momentos decisivos. Então, esse é o Flamengo. Torcedor, obviamente, tem que seguir apoiando. É claro que com o Jorge Jesus eventualmente ficando livre no mercado, os saudosistas vão, claro, né? De forma óbvia, falar, poxa, mas que saudade do Mister, né? E ele tá livre, né? Que saudade. Agora é Mister Vitor Pereira. Deixa o cara lá, deixa o cara trabalhar, né? Eu não entendi porque o Flamengo contratou ele, porque ele não fez um péssimo trabalho. Péssimo não.
mas não fez um bom trabalho no Corinthians, na minha opinião. E eu não entendi porque que o Flamengo contratou ele. Eu acho que o jogo que o credenciou a ser procurado pela gestão rubro-negra foi justamente o segundo jogo da final, o segundo tempo da final da Copa do Brasil. Então, assim, apenas por um tempo, talvez os dirigentes rubro-negros tenham olhado e falado: cara, esse técnico é bom. Ele vem até o Maracanã e faz isso. Acho que vale o contatinho, né? Acho que vale o contatinho. E eu acho que, né, não entendi. Né? Não entendi, mas agora que tá lá, deixa o homem trabalhar e depois, né? Se der certo, se não der certo, a gente vai saber. A gente vai saber só depois. Mas por hora acho que tem que trabalhar. Os jogadores realmente mostram comprometimento. O Gabigol, ele pediu a camisa 10 e ele está carregando essa responsabilidade de ser um camisa 10. Né? Está carregando a responsabilidade. Você vê na expressão facial dele, quando ele faz um gol, o quanto que ele quer mudar o destino. Assim, pô, destino não, porque o destino do Flamengo com esse elenco, com essa gestão, tem tudo para ser brilhante. Mas assim, o destino desse início de temporada, né? De perder uma Supercopa do Brasil por um rival que não dá para perder, que é o Palmeiras. Aí vai lá pro Mundial, não consegue chegar na final. Aí chega nesse jogo, aí disputa de terceiro lugar, sai perdendo. Volta pro Campeonato Carioca, sai perdendo. E você vê que quando ele faz o gol, cara, assim, é um momento para ele de... Você vê na face dele que, cara, eu tô fechado. Eu posso não gostar do Vitor Pereira, mas eu vou lutar até o final e eu vou chamar a galera para lutar até o final. Diferentemente do que aconteceu com o Paulo Souza. Se ele tivesse feito isso com o Paulo Souza, eu assim, ó, torcedor do Flamengo, rubro-negro, que me pede desculpas, eu sei que é um nome muito sensível à nação, mas é um nome que eu acho que teria dado certo se a galera tivesse comprado, porque mas o Paulo Souza inventava muito, queria colocar fulano de lateral, ciclano de volante, fazia umas paradas nada a ver. O que o Abel Ferreira fez no Palmeiras? Né? Assim, a gente vê a gente faz essas comparações de, o Paulo Souza quis inventar moda, quis inventar... O que o Abel Ferreira fez no Palmeiras? Né? Scarpa de lateral esquerdo, Scarpa de ponta, Scarpa é meia de criação, hein? Mike de ponta, Zé Rafael, agora que era um meia de criação no Bahia, agora é volante, né? Tá volante no lugar do Danilo ainda por cima. Então você vê, Rony, que era ponta, virou centroavante. E que vocês acham que o Abel Ferreira fez, né? E aí o Paulo Souza quis inventar. Óbvio que ele quis inventar, mas certamente foi com boa intenção. Só que aí tem uma parada diferente. Ele não soube fazer o processo, né? O Abel Ferreira soube fazer. E aí aí é onde reside, né, a diferença entre os treinadores, né? Enfim, não vou falar mais esse nome, que é um nome sensível à nação rubro-negra, mas deixa o homem trabalhar, deixa o Vitor Pereira trabalhar. Agora, óbvio que a gente brinca, tem toda essa mística em torno do torcedor corintiano agora, né? Foi mexer com a torcida errada. Tem toda essa. Vai ter todo esse folclore que eu acho que faz parte, e ele comprou isso, né? Agora, deixa ele trabalhar, deixa seguir o trabalho, e só com mais tempo de trabalho a gente vai poder avaliar se é realmente um trabalho ruim ou não é, né? Mas agora é hora de calma, respira, deixa seguir, deixa trabalhar, e aí sim a gente consegue mais material para dizer se o trabalho é legal ou não é legal, tá? Mas em relação ao Gabigol, realmente eu acho que ele tá num outro momento, cara. Tá num outro momento. Tá bacana de ver, assim, a responsabilidade, né? Porque o Landim, a gente até ouviu aqui a entrevista do Landim, e ele falou, cara, o Gabi pediu a camisa 10, e eu até falei, cara, a camisa pesada, ela carrega toda uma responsabilidade, e o Gabigol, aparentemente não, até aqui, ele vem mostrando isso. Óbvio que ele vai continuar sendo polêmico e fazendo declarações polêmicas, e eu acho que ele tem que fazer. Mas ele tá realmente mostrando uma outra pegada, assim. Uma outra pegada, uma liderança diferenciada, assim. Não a liderança de ficar de piadinha, né? De ficar de indiretinha. Não, a liderança real mesmo de pegar e falar, não, vambora, cara. Vambora. Orgulho de vestir essa camisa e vamos lutar até o fim, né? Tá legal de ver. Espero que ele continue assim.
E que ele continuando assim, ele é um líder técnico, ele vai ajudar a elevar o nível do resto da equipe, certamente, tá? Então vamos embora de coletiva. Coletiva de Rogério Ceni aqui para vocês. São Paulo FC, São Paulo Futebol Clube, canal oficial do São Paulo no YouTube. Se inscreve no canal, curte o vídeo, né? Se você gostar, eu já vou deixar o like. Imagino que a coletiva tá bem boa, porque deve estar animado o Rogério. Se inscreve no canal primeiramente, né? Se você é torcedor, se você é apenas um simpatizante do São Paulo ou do futebol como um todo, tem clube nenhum, só gosta de futebol, curte também, cara, né? Tem bastante coisa bacana. As TVs tentam, óbvio que as TVs sempre mostram a parte boa, né? Mas o torcedor quer ver a parte boa, então se aproxima do torcedor, dos jogadores, do seu clube de coração. Então dá uma moral pra galera que gera o conteúdo. E vamos embora. Deixa eu acelerar o vídeo, né? Como costumeiramente faço aqui. O Rogério Ceni não fala tão rápido. O áudio das coletivas do São Paulo costuma ser um pouco baixo. O Rogério Ceni também já fala bem baixo, né? Eu acho que o áudio não é tão ruim. É que o Rogério Ceni fala bem baixo, então o áudio costuma ser baixo mesmo. Então vamos ver. Não ouvi nada ainda. Vamos ver como é que tá como é que vai ficar o áudio da coletiva aqui. Então segue o jogo. Coletiva de Rogério Ceni tá no ar. Boa noite, Rogério. Felipe da Rádio Bandeirantes. Queria que você falasse dessa vitória, se na sua opinião foi o melhor jogo do São Paulo na Opa! temporada. Foi a maior goleada, mas com tantos desfalques, Tá ruim. você vê que foi a melhor partida do São Paulo no campeonato até agora? Eu não sei se é o Boa noite, vídeo. acho que chama atenção o número. Eu não sei se é o vídeo, se é a minha internet. Tá carregando aqui. Deixa eu fechar algumas abas, né? Desfalques, você vê que foi a melhor partida do São Paulo no campeonato até agora? Meu Deus, cara. Que situação. Toda vez que a gente vai ouvir coletiva, Boa noite, eu acho que chama. dá alguma coisa, né? Vou diminuir a qualidade pro máximo, não tem o que fazer. Vou diminuir pra metade, né? Senão vai ficar intragável, né? Você vê que o vídeo na qualidade máxima e na qualidade baixa tá na mesma, né? A câmera que tá filmando o Rogério aqui não tá legal, mano. Vambora. Atenção o número de gols e de oportunidades criadas, né? Apesar de não ser um clássico, onde você sempre tem uma avaliação melhor e mais parelha. Mas eu acho que foi um bom jogo que nós fizemos. Eu acho que pelo número de desfalques, pelos jogadores que estavam fora e valorizar também o número de garotos que tinha hoje, né? Acabamos com 6 meninos em campo, mas no banco tinham 5 garotos que nasceram em 2002 para cima. Eu acho que mostra que o clube ainda, através de Cotia, consegue fornecer material humano e mesmo na ausência de grandes jogadores, acho que tem que se valorizar esses garotos que entraram e fizeram um bom jogo. Foi perguntado se, na opinião dele, foi o melhor jogo do São Paulo da temporada, não pelo placar, né? Não apenas pelo placar. Se esquivou. Disse que muita garotada da base. O Rogério Ceni costuma dar uma moral para o pessoal da base. Ele sabe como é que é. Né? Ele cresceu no São Paulo, então ele sabe como é que é. Ele sabe que é uma galera que precisa de apoio. E ele sabe que é uma galera que precisa crescer no clube para que tenha um potencial de revenda e ajude o São Paulo nesse momento difícil. Mas em relação o Rogério está bem esquivo, né? Em relação à leitura tática do jogo. Ele faz as leituras, obviamente. Não sei se ele não quer revelar muito, né? Ele costumava falar muito mais. A última coletiva já falou um pouco mais de detalhes em relação à recuperação dos jogadores, a como ele tem que treinar, o que eu achei do caramba. Mas já se esquivou da primeira pergunta. Vambora, vamos ver o que tem mais no resto, né? Sério, tudo bem? Para quem assiste os programas esportivos, já ouviu muito uma expressão que é a dor de cabeça boa, né? Uhum. Tem pessoa que acha que dor de cabeça todas são ruins. O Galopo, talvez, ele esteja se tornando essa dor de cabeça boa, já que ele foi 3 vezes titular, 3 vezes ele marcou, foi eleito o melhor em campo. Então esse é o primeiro ponto. A torcida talvez te pressione cada vez mais para você escalar o Galopo. Você acha que ele talvez seja essa dor de cabeça boa? E o outro ponto é, o Galopo, quando ele jogou no ano passado na posição dele, segundo homem de meio campo, ele não conseguiu se destacar. E curiosamente, esse ano, quando ele joga em outras posições e desempenhando outras funções, ele é o artilheiro do Campeonato Paulista. Você acha que é só coincidência isso? Não, curiosamente a gente trabalha ele como 9, como segundo atacante. Na função de volante, eu repito para você, se ele jogasse como segundo volante, ele não teria esses gols que ele tem hoje. Ele, para cumprir a função de volante, ele tem uma certa dificuldade, mas ele conseguiu mostrar
valores em outra posição, onde ele tem a chegada no gol, como eu já falei, acho que em outras entrevistas, cabeceio, finalização, e vem se tornando um jogador extremamente importante, por isso que vem ganhando espaço. Aliás, ele vem fazendo os gols porque ele vem sendo escalado, né? E como um segundo atacante, um homem um pouquinho mais de lado, logicamente que ele não tem a característica de um ponta, mas sabe jogar bem por dentro, rodar bem por dentro. Eu acho muito mérito pelo trabalho dele, um menino dedicado, um menino que trabalha pesado, duro, e vem passando um momento ótimo. E a gente, logicamente, você vai vendo o momento, mas eu acho que eu acho que também passa pelo mérito de tentar uma posição mais adiantada a ele, onde ele cumpra menos funções táticas e tenha mais liberdade, já que ele tem essa facilidade de fazer gols. Eu acho que são 6 gols na temporada, muito mérito dele, pelo trabalho dele, e também nosso de analisar que é um jogador que tem que jogar mais à frente do que da posição que ele veio, em tese, contratado para o São Paulo. Então, eu acho que ele vem se destacando, vem jogando bem, é um menino ótimo de trabalho no dia a dia, vem ganhando seu espaço, por mérito. Rogério, Pô, não quero criar polêmica aqui, mas o Rogério deu uma queimadinha aí, né? No Galopo, porque ele fala, perguntada, né? Curiosamente, o Galopo sai dessa posição de meia, joga mais adiantado e começa a fazer muitos gols, né? Começa a se destacar pela quantidade de gols. E aí o Rogério fala que ele tem uma dificuldade de cumprir esse papel de meio campo, que é óbvio que é natural. O futebol de hoje, que qualquer jogador, não só o cara do meio do campo, hein? Que qualquer jogador, até do ataque, ele tem que fazer. Ele tem que cumprir a sua função tática de ataque, que é natural. É de você avançar, é de você, dependendo do lugar do campo, fazer o pivô, proteger a bola, criar jogada, enfim. Mas quando você está sem bola, você tem uma participação importante na recomposição da equipe, na cobertura, parar uma jogada se for necessária, aquela falta técnica, né? Arriscar não tomar um cartão amarelo. Então o que fica. Ele não falou em detalhes, mas o que fica claro é que o Galopo, talvez sem bola, especialmente sem bola, ele não cumpre o papel tático que ele tem que cumprir, da forma como ele tem que cumprir. Tanto que o Rogério Ceni fala, a gente avança um pouquinho mais, porque ele é um cara que gosta, que sabe fazer gol, que gosta de ir para cima. Então, estando mais à frente, ele tem essa liberdade e não tem essa necessidade, sendo um cara do meio campo, ele fazer essa função de ser um cara, né, polivalente, ajudar na recomposição, eventualmente recuar até um nível de mais de volante, ficar mais próximo da zaga ainda. Então ele, aparentemente, ele é um cara que ainda não consegue cumprir e vai ter dificuldade, porque ele já não está aqui de hoje, né? Desde o ano passado, fez pré-temporada e pelo que o Rogério fala agora, ele ainda não consegue cumprir esse papel. Então ele está fazendo gol, legal, bacana. O Rogério Ceni encontrou uma posição para ele que não é a posição de origem, não é a posição pela qual ele foi contratado. Mas e se começa a parar de fazer gol? Como é que vai fazer? Então ele vai ter que fazer essa transição, tem que cobrar o atleta, porque depois, eventualmente, ele vai precisar usar o cara em mais posições e à medida, né? E aprovando-se de fato o limite, o aumento do número de estrangeiros, ele pode atuar mais vezes com regularidade e pode sim ganhar sequência, jogando em outra posição, na posição de origem, né? Ele seria mais um meio de estar ali, ser um meio de criação, enfim. Vamos ver, cara. Aparentemente, né, ele, por não estar cumprindo bem o seu papel na sua posição de origem, o Rogério Ceni testou ele numa posição avançada para que ele tenha mais liberdade, né? E tá dando certo. O cara vem correspondendo e eu acho que tá gostando dessa nova função. Pode ser aí mais um suporte, mais uma alternativa para o Rogério Ceni nesse ataque do São Paulo, que aliás já tem bastante gente, mas agora tem um cara que vem pelo menos colocando a bola para a rede, né? Vambora. Eu sei que é só o 9º jogo da temporada, eu sei que a Inter de Limeira, para nível nacional, não é o parâmetro. Mas assim, o segundo tempo do São Paulo, independentemente dos gols que saíram, trouxe um pouco daquilo que você cobrou tanto, transição rápida, toque de bola rápido, quando os jogadores chegaram próximo à área, procuraram outros em toques rápidos, fizeram 3, poderiam ter feito 4, 5. É uma cara de segundo tempo Rogério Ceni hoje que o São Paulo aplicou durante os 45 minutos finais? O primeiro tempo acho que nós fomos um pouco lentos e nós tivemos alguns problemas de ajustes de posicionamento. O Neves, hoje nós tentamos ele numa segunda função, de segundo volante. Ele baixou demais muitas vezes, o Galopo saiu muito da área muitas vezes, o que nós pedimos no segundo tempo que o Galopo ficasse mais junto com o Caleri, próximo à área, e o Neves penetrasse um pouco mais, para a gente ter mais um homem entre linhas, com Neves, Nestor e Rato, né? E também se destacar a participação positiva do Caio e do Natan. Eu acho que foram jogadores bem
agressivos, não, mas ocuparam bem aquele espaço. O Nathan, defensivamente, eu gostei bastante dele no dia de hoje. Ele tinha quase só treinado com a gente. Ofensivamente, ele pode crescer ainda muito mais, entender, mas, assim, de se elogiar a postura dos dois, o Caio, principalmente, que é um jogador adaptado à função. Claro que eles não têm a construção como principal virtude, mas a energia que eles passam e o espaço que eles abrem para a flutuação de Galopo, de Nestor, de Rato, de Neves, que jogou hoje. E o Mendes, que é um jogador que tem muito boa leitura apurada, a coragem do Beraldo, o Franco de construção. Eu acho que depois que eles cansaram um pouco, os espaços começaram a aumentar. Isso coincidiu já com o fim do primeiro tempo e boa parte do segundo tempo. As entradas também foram boas, né? O Luan mais uma vez entrando, participando, até querendo chegar mais à frente do que eu pedi para ele, para justamente mostrar, né, o quanto ele quer estar jogando. Eu acho que todos que entraram bem, participaram. Um dia bacana para a gente comemorar. Rogério, tudo bem? Boa noite. A pergunta inicial foi em relação a... Não é uma equipe que serve como parâmetro a nível nacional, Inter de Limeira, mas o Rogério fazer a leitura do jogo, né, especialmente do segundo tempo, e o Rogério elogia, né, para os jogadores, o posicionamento, assim, eu não... Mais uma vez, ele não entrou muito em detalhe, ele entrou num pouquinho de detalhe do que cada um fez, como cada um correspondeu, do que ele gostou, né, mas eu vou voltar à pergunta do repórter de a Inter de Limeira não é uma equipe, com todo respeito, hein? Com todo respeito, a Inter de é uma equipe tradicional do interior paulista, mas não é, como ele mesmo disse, não é parâmetro de nível nacional. E o Rogério Ceni sabe disso, né? Tanto que ele foi vago em algumas coisas, ele respondeu bem rápido. Então, é um adversário que ele até falou que no final do primeiro tempo já alguns espaços jogadores já ficam mais cansados, alguns buracos começam a aparecer. Então, eu acho que a goleada ela é sempre importante, porque ela exalta pontos positivos e qualidades do trabalho dele, trabalho tático e dos jogadores individualmente, o que cada um pode entregar. Isso é natural, a gente não pode falar assim, ganhou, mas tá tudo ruim, né? Ficar só criticando. Não. A vitória, ela, tipo, mesmo contra um adversário com menos tradição, com menos qualidade, se a gente pode dizer assim, ela exalta alguns pontos fortes do trabalho, né? E eu acho que isso tem que ser tirando coisas boas. Agora também não dá para se iludir, e acho porque às vezes o resultado muito elástico ele ilude o torcedor, né? De agora vai, né? E como disse o repórter, não é uma equipe que serve como um parâmetro em nível nacional. Existem, que eu falei, eu vou repetir, existem coisas boas. O Rogério Ceni exalta os jogadores da base, né, os jogadores formados em Cotia. Isso é importante de você poder ter essas opções, até porque em relação à contratação deve ficar por isso mesmo. E já foram muitas contratações, hein? Já foram muitas contratações. Quando o ano começou, antes do Campeonato Paulista começar, vocês se lembram daquela coletiva? A gente até ouviu aqui no podcast do Rogério Ceni, que ele falou que enxugou a folha salarial, saíram muitos jogadores, reduziu-se, né, a folha salarial para um nível assim. De lá para cá já vieram quantos reforços? Uns 4, 5 pelo menos. Então já caiu muito mais daquilo lá. Então se você pegar daqui a pouco, né, a folha salarial, o ganho que se você teve foi nenhum, né? Você abriu mão de jogadores que eram mais técnicos para ter jogadores mais físicos. Trouxe, obviamente, mais opções. Então, para uma temporada longa, você vai ter mais peças de reposição. Mas daí a praticar um bom futebol vai ser sempre aquela coisa, né? Quando você acha que vai, não vai, né? Então, tomar um certo cuidado com a leitura. Mas, obviamente, que tem coisas boas a serem tiradas, né? Uma vitória como essa você não constrói por acaso. Falei, vou repetir, e sendo repetitivo, ela exalta pontos positivos do trabalho, mas não dá para se iludir com um resultado desse. 3 nomes que eu vou destacar e um assunto relacionado. Caio Paulista, na lateral esquerda, mas que você mesmo já utilizou mais à frente, substituindo o Rato, que é outro nome, que eu percebi na primeira etapa você cobrando muito pro Rato para entrar bastante. O Rato fazendo essa função e o Pablo Maia que entrou hoje como um zagueiro. Polivalência, vai se destacar e vai ganhar mais chances quem conseguir fazer isso com você? Eu sempre gosto de jogadores que possam exercer mais que uma função. Primeiro, porque você precisa de menos gente para trabalhar no dia a dia. Automaticamente, isso barateia o custo de um elenco para o clube. Porque se você tem um jogador que faz 2 funções, você pode ter um número menor, mas enxuto de pessoas. Automaticamente, cada um tem mais minutos, menos gente descontente você tem. O Rato é um jogador que joga, talvez até eu tenha esteja usando ele demais pelo lado, porque eu gosto, eu sei que mas ele vem muito por dentro. Ele fez o gol hoje também, que
Eu acho que eu fico feliz por ele, porque ele vem entregando tanto pra gente, tantas assistências, e hoje ele conseguiu fazer o gol. O Caio, acho que teve uma boa participação na lateral, na ausência do Wellington. Eu acho que é um jogador até parecido com o Wellington de característica, talvez não tenha a explosão do Wellington, mas tem até uma parte técnica um pouco melhor. O Wellington tem essa chegada muito profunda, participou, chutou a gol, tudo, né? E o terceiro nome que você falou? O Pablo, assim, pela ausência de zagueiros à disposição, o Pablo vem fazendo algumas vezes essa função nos treinamentos. E ele já fez na categoria de base, logicamente que improvisado essa função. Eu estava com o Alan Franco, eu achei que ele já estava no limite. Quando nós fizemos o terceiro gol, eu só não queria arriscar tanto porque eles tinham o João Paulo e o Douglas, que eram muito altos, e mais o menino que jogou na direita, hoje o lateral que joga normalmente como zagueiro, que é um jogador que puxa bem primeiro pau, e um 9 de 1,90 m. Então eu fiquei com um pouco de receio de perder, assim como nós tomamos realmente um gol de bola parada, por um erro nosso de posicionamento, mas tomamos um gol de bola parada, eu fiquei com medo de tomar gols de bola parada. Mas entre um e outro eu preferi tirar o Alan Franco, porque ele já tinha ficado 2 dias praticamente treinando bem pouco, e ele veio numa sequência grande de jogos, e o Pablo mostrou personalidade, ele tem boa condução, bom chute, ele como volante já acostumado, mais avançado, até recebe a bola do Luan, né? O Luan dá o passe para ele, naquele momento pode haver a troca, o Luan fica, Pablo vai e faz um golaço, acho que foi talvez o gol mais bonito do jogo, né, de hoje. O Pedrinho também foi muito bonito, o gol do Pedrinho, mas o do Pablo foi um gol acima da média. Eu gosto do Pablo nessa função, acho que ele ajuda bastante, porque ele tem coragem para sair jogando. Precisa de alguns ajustes, às vezes sai para caçar um pouquinho mais do que o normal, pelo fato de jogar numa posição mais adiantada, mas é um cara extremamente útil para a gente. Rogério, boa noite. A pergunta, né? Eu queria fazer uma reflexão em cima da resposta do Rogério, porque foi uma bela resposta, né? É uma leitura não só para o São Paulo, mas para vários clubes. Ele foi perguntado se os jogadores que conseguirem cumprir mais funções, mais de uma função, se eles vão ter mais sequência e se eles vão ter mais moral com o Rogério Ceni, né? E o Rogério Ceni ele responde, cara, eu gosto de jogadores que executam mais de uma função, por quê? Porque você pode manter o elenco mais enxuto, então você tem um cara que pode atuar, sei lá, de ponta e lateral, né? Eu citei o Palmeiras aqui, o Mike, que era um lateral direito, o Abel improvisou ele como ponta. Imagina, o Rony, que é um ponta e um centroavante. É um cara que pode cumprir mais de uma função, então dependendo do desenho do jogo, do adversário, do desgaste da temporada, você pode ser aquele jogador ou com ponta ou com centroavante, né? E você pode manter o elenco mais enxuto. Necessariamente você vai ter pessoas que vão jogar mais e menos pessoas infelizes, porque, né, vai ter menos pessoas para ficar no banco, então menos pessoas para ficarem felizes. Essa é uma leitura muito bacana, porque são coisas que a gente acaba não pensando. A gente sempre fala, pô, precisa de mais um volante, precisa de mais um lateral, precisa de mais um zagueiro, precisa de mais um atacante. E a gente nunca faz essa reflexão, que, pô, eu acabei de falar de Flamengo, né? De Paulo Souza, que ele estava mudando jogadores de posição e ele foi muito criticado por isso. Depois eu usei o Palmeiras como comparação. Outro português, treinador português que improvisou vários jogadores em posições diferentes. Talvez o Scarpa tenha sido o que mais mudou de posição. E deu certo, foi dando certo, foi ficando. E assim, e aí hoje a gente fala, pô, o Abel é um gênio da estratégia, que não sei o quê. Mas vai dos jogadores na iniciativa de, cara, vamos cumprir o papel. Se é necessário se sacrificar pela equipe, a gente vai fazer. Então, essa mentalidade do São Paulo já ter... Pô, o Rato, para mim, já é a melhor contratação do São Paulo dos últimos anos. Desculpa, assim, não é um fora de série, não vai... Pô, o que ele tá entregando... Pô, também não vou antecipar, né? Mas esse início de temporada, pelo menos, o que ele tá conseguindo fazer... Era um cara que a gente fala, pô, é um jogador interessante, contribuiu bastante no Atlético Goianiense, pode ajudar o São Paulo. O que ele vem fazendo? E ele foi para o São Paulo por opção dele próprio. Ele poderia ter ido para o Fortaleza, se eu não me engano, ganhando mais. Mas ele quis ir para o São Paulo. Foi uma opção, escolha dele. Eu quero ir para o São Paulo. Conversou com o Rogério Ceni e tudo mais, gostou do projeto, gostou da ideia, e aí foi para o São Paulo. E aí ele vem todo jogo, ele vem cumprindo mais de uma função, ele vem ajudando, vem contribuindo. O Rogério até fala, pô, fiquei feliz porque ele fez o gol dele, né? Ele estava ajudando muito a equipe, o gol dele não saiu, fiquei feliz pra caraca por ele. Então, assim, é uma leitura legal, né? De você, pô, tem várias opções. E aí, a gente volta ao Palmeiras, por exemplo. O Palmeiras não contratou ninguém essa temporada. Ah, saiu Danilo e saiu Gustavo Scarpa. O Palmeiras precisa ir urgentemente ao mercado buscar uma peça de reposição. Eu tô falando aqui desde o início do ano.
obviamente contando com o histórico do Abel Ferreira de, cara, o Palmeiras não precisa de um reforço imediato. Por quê? Porque o Abel, ele sabe, ele vai encontrar uma solução caseira. Ele já fez isso ano passado, quando ele queria tanto um centroavante, não veio ninguém. Aí ele acha o Rony, depois que ele acha o Rony, aí o Palmeiras trouxe. Aí já não precisava mais, né? Não precisava ter trazido. Mas mas trouxe. E aí, aliás, centroavantes que não deram certo, não corresponderam até agora, né? E um já saiu do Palmeiras. E aí foi, pô, ele vai encontrar alguém. Ele vai improvisar alguém. Por quê? Porque já o histórico do Abel Ferreira no Palmeiras é esse. De improvisar jogadores e encontrar soluções caseiras. Então, assim, se outras equipes, outros treinadores conseguirem fazer isso, mobilizar o seu elenco de tal forma de, cara, vamos mudar. Eu citei o Paulo Souza de novo, e o torcedor do rubro-negro me perdoe, mas se ele tivesse tido mais jeito no trato com os jogadores, talvez ele tivesse conseguido, e talvez teria feito um belo trabalho, né? Talvez estivesse aí até hoje. Mas é aquela coisa, foi um choque de cultura muito grande. Sabe que tem muitos jogadores que não estão acostumados com isso. É um outro tipo de mentalidade. É muito complicado você trocar um jogador de posição. Ainda mais como faz o Palmeiras hoje. Que o Rony tem jogo que joga com ponta, tem jogo que joga sem travante. Quando você troca um jogador de posição, normalmente ele não volta mais. O Diego Souza, ele virou um centroavante, mas ele era mais meia. Então assim, ele não volta mais a atuar como meia. É difícil você ter um jogador que rende em mais de uma posição. Pegar o próprio Daniel Alves, por exemplo, era um lateral direito, no São Paulo jogou como meia, perdão, o torcedor tricolor jogou como meia, mas aí quando voltava para lateral já não jogava bem. Assim, pela intensidade, pela forma como é jogado o futebol hoje, o Daniel Alves obviamente não aguentaria jogar na lateral direita, e um dos motivos pelos quais ele foi para o meio. E eu até critiquei, pô, eu prefiro o Daniel Alves no lado direito, mas aí depois você começa a observar, você começa a ouvir as críticas e falar, de fato, né, para ele cumprir uma função tática de ajudar no ataque e voltar para recompor e ajudar na defesa, é complicado com um jogador mais velho. Mas daí, aquilo que eu tô falando, normalmente quando o jogador muda de posição, ele não rende mais na outra, né? Ele para de render na outra. E no Palmeiras é diferente. Então, assim, é uma mentalidade que você tem que mudar e é um trabalho, obviamente, de longo prazo. Eu acho que o Rogério hoje, ele tem alguns jogadores, ele cita alguns jogadores que conseguiram mudar de posição e executar um bom papel. O Galopo é outro exemplo, né? Ele veio para uma posição que o Galopo, eu acho que é o caso de que, assim, se o Rogério adaptar ele para jogar mais no ataque, ele não volta mais para o meio campo. Ele não vai jogar bem, ele já não está jogando bem, né? Segundo o Rogério, ele já não cumpre a função tática que precisaria para jogar na função de origem. E dificilmente eu acho que ele volta para o meio campo, né? Vai ser uma opção de ataque. Então, é preciso ter, né? É um trabalho de longo prazo que você tem que fazer. São jogadores muito recentes. E você precisa ter treinamento, obviamente, tempo de treinar para você buscar essas outras opções, essas variações. Então, é complicado, mas é bacana a leitura que o Rogério Ceni faz nesse sentido de você ter caras que atuem mais de uma função. Você vai ter jogadores que vão jogar mais e, consequentemente, menos jogadores infelizes, porque, né, não vai ficar pouco tempo na reserva. O tempo que ele vai ficar na reserva é o tempo de recuperação. Então, bacana. E você consegue manter o elenco mais enxuto, né? Menos jogadores, não precisa contratar tanto. Então, cara, é bacana essa leitura que ele fez, né? Que são coisas que, às vezes, a gente não pensa. Precisa de reforço, né? E, na verdade, você consegue buscar uma opção caseira improvisando um jogador fora da sua posição de origem, né? Queria que você falasse um pouco mais do Rato, né? Porque você encontrou esse jogador que é o cara das bolas paradas, com as assistências, como você citou, e hoje marcando pela primeira vez. Também essa possibilidade que ele te dá, não só pelo lado direito, mas flutuando também na entrada da área. E se você pensa até em poupá-lo, porque ele participou de todos os jogos também, né? Quando saiu o terceiro gol, ele foi a primeira peça que eu pensei em tirar. E só estava na dúvida de quem colocaria para jogar no lugar dele, se colocaria o Thales, que treina ali, alguém, às vezes, nessa função que possa... Mas o Pedrinho gosta mais do outro lado. Mas, no fim, o Pedrinho acabou entrando e fazendo um belíssimo gol. Mas eu sei que ele fica um pouco desconfortável naquela função, Pedrinho. Ainda se o Natan segura e ele abre um pouco mais, talvez ele fique mais à vontade, porque tem a linha às suas costas e ele é um jogador mais frágil fisicamente e acabou fazendo uma belíssima jogada. Mas o Rato, nós estamos segurando o máximo de minutos que nós podemos, porque ele é um jogador que jogou todas as partidas. Então, foi a primeira peça que eu tinha convicção de tirar. Depois, o Alan porque ele estava sentindo durante a semana. E as trocas foram feitas, mas assim, o Mendes, eu queria aproveitar, dar alguns minutos mais para o Luan ter essa sequência de minutos.
que eu acho que nós vamos investir bastante nele nessa posição de primeiro volante, ele e Mendes revezando mais e tentando adaptar outros jogadores na função de segundo. E as trocas, enfim, Marcos Paulo entrou, o Galopo já tinha feito seu gol, já tinha jogo resolvido, o Marco entrou pelo lado do Galopo para tentar flutuar um pouco mais, deixar o Caleri como 9 e sair para jogo combinado. Enfim, o Thales acabou também entrando alguns minutos, fazia tempo que o Thales não jogava no lugar do Neves. Acho que todos aproveitaram bem os minutos que tiveram em campo. Rogério. Falando em relação a poupar o Wellington Rato, né, para uma eventual próxima partida, porque ele vem jogando todos os jogos e ele vem jogando muito tempo, tá com bastante tempo, né? É o que eu falei, cara, assim, o jogador quando ele faz essa opção de não ir para o Fortaleza ganhando mais, ir para o São Paulo mesmo com um salário mais baixo, acreditando no projeto, acreditando no trabalho do Rogério Ceni, você vê que é um cara que está com vontade, né? E aparentemente um cara comprometido assim, com o dia a dia, com os trabalhos de condicionamento físico, com os trabalhos de regeneração. Porque ele vem jogando repetidamente, né, partida após partida, e vem sendo um cara que está ajudando o São Paulo a ser decisivo. Né? Então, assim, precisa de descanso? Eventualmente, né, o Rogério vai fazer essa gestão, mas a gente imagina que o departamento médico está trabalhando certinho e que está tudo em ordem. Isso é muito do jogador, eu acho também, do comprometimento dele, não só com se manter fisicamente muito bem, e mentalmente também, mas o trabalho de regeneração, o quanto ele se dedica, o quanto ele se aplica, porque assim, às vezes o jogador joga muito, e depois de um tempo ele cai assim, de produção, porque mentalmente ele vai se desgastando. Mas mostra que é um cara que assim, tá com tanto apetite. Falei, ele foi pro São Paulo por uma escolha dele, né? Ele tá com tanto apetite, ele tá com tanta vontade de mostrar serviço, enfim, talvez de conquistar o torcedor, e cara, ele tá fazendo um trabalho impressionante, né? Impressionante sim. Falei e vou repetir, não é nada fora de série. Mas assim, ele já é muito mais do que se você pegar todas as contratações do São Paulo ano passado, talvez tirando o Patrick, né? Que o Patrick, eu acho que pra mim foi a única contratação que rendeu no São Paulo ano passado. Ele já tá mostrando muito mais esse início de temporada do que qualquer outra contratação do São Paulo no ano passado, à exceção do Patrick, né? Então vamos só para mais uma pergunta, o podcast já tá bem longo, vamos para a última pergunta aqui. Nos 2 últimos jogos, principalmente, você tirou um pouquinho a velocidade dos lados. Sim. Com Rato e Galopo. Verdade. E você nunca escondeu a sua vontade de ter jogadores rápidos, enfim. O perfil do grupo mudou um pouquinho para essa temporada justamente para atender esse seu pedido. Mas do jeito que os caras estão jogando, talvez você tenha que repensar. E uma segunda, por gentileza. O Nestor, para mim, acho que hoje fez um bom jogo, mas ainda tem essa questão com a torcida. Perder um jogador que você considera tão importante é um motivo de preocupação para que ele não perca confiança quando eu falo em perder? Perder, você fala no sentido... O Nestor, você está falando? De perder a confiança. Nestor não vamos perdê-lo. Eu acho que é um jogador importante para a gente, assim como todos são. A característica do time a gente avalia muito de acordo com o adversário e também, logicamente, com a disposição de peças que a gente tem. Né? Hoje nós poderíamos ter usado, por exemplo, o Pedrinho pelo lado, né, que dá velocidade, mas o Galopo vem no momento que ele merece estar jogando. Ele está fazendo por merecer. Eu acho que nós perdemos um pouco a profundidade, mas ganhamos em jogo construído por dentro. E hoje, Natan e Caio Paulista são jogadores atacam bastante. Então nós temos Beraldo, que é um jogador leve, que pode fazer cobertura, o Mendes já fica mais centralizado, e o Alan Franco, que era a minha preocupação maior por causa da lesão, mas se comportou bem. Tomamos alguns contra-ataques, é verdade, sofremos algumas oportunidades de gol, mas eu acho que fizemos as opções corretas, as escolhas corretas para o jogo de hoje. E a cada jogo que a gente vê jogadores rendendo, a dor de cabeça, né, é ótima quando você tem jogadores que rendem bastante. A gente espera recuperar os outros, treiná-los e ter alternativas para quando chegar os jogos que são definitivos. E a gente espera poder fazer mais do que um jogo decisivo. Né? Eu vejo o Água Santa jogando hoje, vi contra o Palmeiras, uma equipe boa, que está se destacando. O Guarani, apesar de ter perdido hoje, o Mirassol tem um jogo, acho que é amanhã, não tenho certeza, mas joga em casa, se não me engano, contra o Ituano, ou seja, a briga está grande, nós precisávamos dos pontos, nós precisávamos do saldo de gol para se manter numa segunda melhor classificação até o momento, né? Então isso foi bem proveitoso. Hoje foi um dia, não pelos gols, mas pela maneira como fluiu o jogo, depois que a Inter cansou um pouco, né? Eles balançaram, defenderam muito bem, muito fechado, e nós não conseguimos, jogamos com muitos jogadores atrás da linha dos 9 deles, dos 9 jogadores de linha. Quando nós conseguimos enfiar mais jogadores entre as linhas, nós conseguimos as melhores oportunidades. Então assim, nós não precisávamos construir com 4, com 5, com 3, mas goleiro era o suficiente para construir. Segundo tempo, Neves foi mais à frente, conseguiu se posicionar melhor dentro do campo, mesmo sem trocas no começo. Acho que a gente daí sim executou um futebol mais parecido com o que a gente treinou no dia de ontem para esse jogo. Rogério, boa noite. Uma pergunta, né? Vamos fechar com essa pergunta do Rogério. Que inicialmente ele é perguntado em relação ao Nestor, né?
a preocupação dele perder o Nestor, mas não é perder em sentido do cara sair. Eu acho que é mais no sentido... Eu não entendi muito bem, que foi a pergunta do Ivan Drago, né? O repórter da Transamérica. E ele... Acho que foi o Ivan Drago. Pela voz, eu acho que é ele. E... na minha interpretação, no sentido mais de perder ele mentalmente, né? Porque a torcida pega no pé e aí hoje faz um bom jogo. O Nestor, assim, é um caso particular, porque o Barolo fala que eu ouço bastante o Barolo, e o Barolo, ele representa aquele torcedor apaixonado, né? Ele fala, eu não tô aqui para falar de mapa de calor, box to box, né? Eu sou um torcedor, que é análise de torcedor. E na análise do torcedor, o que pega, né, para você avaliar um jogador como o Nestor? É você ser decisivo em partidas importantes, né? Jogar bem contra a Inter de Limeira é uma coisa. É um jogo sem pressão. Ainda mais você fazendo 1, 2, 3 gols, é um jogo que você não tem pressão. Assim, é importante esse tipo de jogo? Sim, para dar confiança para o atleta, para ele ficar mais... Mas e na hora que chegar um jogo importante, né? Um jogo que você vai pegar... E jogo importante, não necessariamente um clássico, tá? Você pega um jogo, vai enfrentar, sei lá... O Rogério Ceni falou do Água Santa, aí, é uma boa equipe, né? Eu vi o jogo deles, estão jogando bem. Aí você vai enfrentar o Água Santa e não consegue fazer gol, jogo muito travado. É nesse momento que você precisa de um cara como o Nestor. E é normalmente nesse momento que o Nestor ele não se destaca, né? Eu não tô aqui para fazer o trabalho do torcedor, de criticar, de falar que né? De queimar o jogador, enfim, eu não tô aqui para isso, né? Eu só acho que, assim, ele é um jogador que pode ser importante para o São Paulo. Eu acho que ele oscila bastante entre boas atuações singulares e atuações ruins. Eu concordo com isso. O Barolo até fala, ele não pode ser o cobrador, o cara da bola parada do São Paulo, porque muitas vezes o cruzamento dele nem chega na área. Nesse ponto eu também concordo com algumas coisas, tá? É preciso ter o Rogério Ceni precisa olhar com carinho, que o cara da bola parada, ele precisa fazer a bola chegar até o outro lado, precisa até o segundo pau, né? E muitas vezes a bola do Nestor não chega. Então, assim, tem coisas que o Rogério Ceni, ele obviamente gosta do jogador. O Nestor, ele, assim como o Igor Gomes, ele cumpre uma função tática na ideia de jogo do Rogério Ceni, que é importante e contribui. Agora, e obviamente, ele acredita na capacidade do atleta e acredita também que pode ser um jogador que vai ter que vai dar um retorno financeiro para o São Paulo numa futura venda. Então, é preciso que o próprio Rogério Ceni, ele tenha essa... Cara, eu não digo essa malícia, mas ele tem que ter essa coisa de, cara, preciso preservar o atleta em alguns momentos, né? Porque ele vem se mostrando... Para mim, o Rogério Ceni é um excelente treinador. Taticamente, de montar equipe, muita gente vai discordar. E eu citei o Barolo aqui, ele obviamente vai discordar e vai me chamar de maluco. Mas, para mim, o Rogério Ceni, da nova geração de treinadores, ele é um dos melhores, se não o melhor, né? Da nova geração de treinadores. Ele é o melhor. Dos treinadores brasileiros, ele está ali entre os melhores, na minha opinião. Tá? O material humano do São Paulo não ajuda. E eu acho que o fato dele ter muita identificação pessoal, muitas vezes ele acaba se comprometendo em algumas decisões, em algumas coisas que ele fala em coletiva. Se ele estivesse trabalhando como foi o Fortaleza, ele tem um apego, né? Ele tem um carinho, porque foi um trabalho de construção, mas ele não é torcedor do Fortaleza. Então ali foi um trabalho muito mais pessoal, muito mais profissional, né? No São Paulo, obviamente que tem o profissionalismo, mas tem muito um aspecto pessoal do Rogério Ceni. Então, às vezes, eu acho que ele se emociona demais, ele toma decisões erradas, ele se precipita em algumas decisões, e aí ele acaba cometendo alguns equívocos, né? E alguns desses equívocos é justamente essa de saber a hora de preservar um jogador, especialmente um jogador que veio da base do São Paulo. Alguns já saíram, não quiseram ficar no São Paulo. Por quê? Foram queimados. Por quê? Porque o Rogério Ceni não fez esse trabalho de cara. O Igor Gomes, por exemplo, ele podia estar no São Paulo até hoje. Era um jogador que, repetidas vezes, coletiva após coletiva, o Rogério Ceni elogiava o trabalho do Igor Gomes. Era o cara que fazia o serviço sujo, né? Que é um cara que sem bola...
E eu concordo com o Rogério. Só que o torcedor quer ver o jogador com bola. Ele quer ver o jogador contribuir com o ataque, com uma criação, parar uma jogada decisiva, né? Às vezes, onde saiu o gol, pô, se tá falando que o cara faz o serviço sujo, por que esse gol saiu, né? E aí o torcedor fica naquela bronca. E eu concordo com o Rogério. Era o cara que muitas vezes se queimava para fazer um trabalho tático, cumprir uma função tática que era necessária na equipe, na ideia de... Só que ele não soube poupar o atleta. Né? Ele não soube preservar o atleta. Ele foi se queimando, chegou num ponto que o cara não quis mais ficar. E o Rogério Ceni deve ter pedido, pelo amor de Deus, para ele ficar. Não, vamos continuar, vamos tentar. Só que, pô, chega num ponto que o cara não dá mais, cara. Não dá mais, assim. Ou eu saio agora e tento alguma coisa grande na minha carreira, ou eu vou ficar aqui e vou ficar sendo queimado, porque o Rogério Ceni também não tá ajudando o cara, entendeu? Pô, tem um baita carinho, tem uma idolatria gigantesca pelo Rogério, mas não tá dando. Eu tô fazendo um trabalho sujo, só eu tô me queimando. O Rogério Ceni já não é mais criticado pela torcida. A torcida ou vai pegar no meu pé, ou vai pegar no pé do Nestor, ou vai pegar no pé do presidente. O Rogério Ceni tá tranquilo. Ele vai fazer o trabalho dele. E eu, né? E a minha carreira, né? Porque o Rogério já é um cara consagrado. E a minha carreira, né? Então é complicado, assim. Eu acho que elogio o Nestor, fez um bom jogo, mas é um jogo sem pressão. Quando vai enfrentar, falei, pode enfrentar o Água Santa e sofrer pra caraca. E na hora que enfrentar, e perdeu pro Corinthians jogando no Morumbi, por exemplo. E na hora que enfrentar, ganhou do Santos, beleza. E na hora que empatou com o Palmeiras. Então, na hora que, toda hora. Já pegou os times de Série A já, né? Perdeu, por exemplo, de virada do Red Bull Bragantino, né? Tá buscando algum clube de Série A, mas o São Paulo já jogou contra todos. Mas enfim, e na hora que pegar, agora vamos de novo. E na hora que pegar alguma dessas equipes no mata-mata, né? Que aí sim é um jogo decisivo, aí sim é um jogo importante, aí sim é um jogo que o Nestor tem que aparecer. E é normalmente nesses jogos que ele fica mais tímido, ele não se destaca tanto. Então, por isso que eu falo assim, o resultado ele é importante, o próprio Rogério destaca. O resultado ele é importante pelo saldo de gols. Porque para a gente brigar para ser a segunda melhor equipe do campeonato, esse saldo de gols vai ser importante. Né? Essas partidas em que o São Paulo faz muitos gols, isso vai ajudar o São Paulo, enfim, buscar o melhor, segunda melhor campanha, terceira melhor campanha, enfim, isso pode ajudar bastante o São Paulo. Agora, é preciso tomar um cuidado, porque quando você ganha de goleada, tudo funciona, mas também é preciso entender o adversário, né? Deixou muito espaço, né? Contra o Palmeiras fez um grande jogo, contra o São Paulo fez um grande jogo. É aquela velha história que eu falo. Quando você vai enfrentar alguns adversários, algumas equipes, vamos fazer uma mobilização diferente, porque é um grande adversário. A gente vai enfrentar o Palmeiras, que é a equipe do momento do futebol paulista. E se a gente fizer um bom jogo, alguns jogadores podem conseguir um contrato numa grande equipe. Vai destacar, vai chamar atenção, falou, pô, esse cara fez um grande jogo contra o Palmeiras. Por isso que às vezes a gente vê, e eu falo aqui, cara, não adianta você fazer um grande jogo contra o líder do campeonato, o líder geral. Você tem que fazer um grande jogo contra o seu concorrente direto. Mas a gente sabe que esses jogos são meio que uma alavanca, né? É uma catapulta, é uma oportunidade de projeção para alguns atletas. Por isso que alguns conseguem fazer, por isso que às vezes algumas equipes protagonizam grandes jogos contra o Palmeiras, que eu citei, contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro, porque cara, assim, é uma oportunidade. Essa partida, dependendo do que a gente fizer, ela pode projetar alguns jogadores, né, mudar o futuro de alguns jogadores, de buscar uma equipe de destaque, buscar uma equipe na Série A do Campeonato Brasileiro, na Série B, enfim. Então a gente tem esse entendimento, né? Não estou falando que o São Paulo, contra o Palmeiras a gente precisa jogar muito, contra o São Paulo não precisa. Não estou falando isso, né? Não estou querendo dizer isso, mas é diferente hoje o momento das duas equipes, né? Se enfrentar o Palmeiras e fazer um grande jogo contra o Palmeiras, e você enfrentar o São Paulo e fizer um grande jogo contra o São Paulo, é diferente, né? É óbvio que eu acho que seria mais interessante fazer um jogão contra o São Paulo, que é uma equipe que está numa situação financeira delicada, né? E eu olho para o Inter de Limeira, pô, tem
2 ou 3 jogadores, aí o Rogério Ceni olha, né? Faz um baita jogo contra o São Paulo, o Rogério Ceni, pô, aqueles 2 jogadores da defesa dá jogo, cara. Eles podem ajudar a nossa equipe. E aí, eventualmente, um orçamento mais limitado, você consegue negociar com o jogo. Por isso que eu falo assim, algumas partidas é interessante você fazer uma boa exibição, ainda mais contra um Palmeiras, porque isso vai destacar. Mas o Palmeiras não vai contratar essa galera. O Palmeiras, como o Abel já falou, que é um jogador formado, que vai vir para jogar fora a base. Já tem uma fila de espera para jogar. Então o Palmeiras não vai. Então é mais interessante, seria mais sábio você fazer uma grande partida com o São Paulo, porque o próprio São Paulo pode virar e falar, cara, a gente precisa de alguns jogadores para compor o elenco e tem jogadores bacanas, tem jogadores promissores. Eu acho que isso falta muito ao São Paulo, por exemplo. O São Paulo fez muito isso no passado, de pegar jogadores de equipes. Então a gente está vendo o São Bernardo fazendo uma grande campanha. O Santander também, se eu não me engano, tem uma boa campanha. Cara, o São Paulo fazia esse trabalho de garimpar jogadores do interior com maestria, né? E hoje já não faz mais. Fica atrás de jogadores prontos. Obviamente que é um pedido do próprio Rogério, mas eu acho que aí também cabe o próprio Rogério de, cara, agora a gente tem uma limitação. O que a gente vai fazer? Vamos olhar para as equipes do interior. É uma oportunidade. E os caras estão lá para isso. Eu quero uma chance. Eu quero uma chance de se destacar. Várias equipes campeãs do São Paulo foram... alguns jogadores vieram de equipes do interior. O cara que só está esperando a oportunidade, uma chance, um momento de pedir passagem e vambora, né? E vambora. Então acho que, especialmente para o São Paulo hoje, o próprio Santos, né? Você olhar as equipes do interior e assim, uma possibilidade, né? De você reforçar o seu elenco, eu acho que vale, né? Enfim, já saí muito do assunto também. Vamos encerrar por aqui hoje. Coletiva do Rogério Ceni, a gente chegou quase na metade da coletiva, mas fica o convite aberto. São Paulo FC, São Paulo Futebol Clube, canal oficial do São Paulo no YouTube. Entra lá, se inscreve no canal, assiste a coletiva na íntegra, né? O 100%, na velocidade normal. Dá uma moral pra galera e é isso. Gente, por hoje eu vou encerrar. A gente vai ter um derby aqui, ó. Pô, fechei, né? Fechei o Globo Esporte. Vamos embora, hein? Cadê? O GE. Vamos abrir o GE de novo. Eu fechei pra dar uma acelerada aqui. A internet não tá legal, mas a gente vai tentar. Vamos tentar. Ih, cara, não vai rolar, hein? Não vai rolar. Pô, eu queria abrir a agenda de novo, né? Mas pelo jeito... meia hora para carregar. Pô, hoje a internet está simplesmente uma loucura aqui, né? Está simplesmente uma loucura. Será que vai? Meu Deus do céu. Não, para abrir propaganda é rapidinho, né? Agora para carregar um negócio é doideira. Vamos parar. Vamos ter derby aí pela frente, tá? E aí a gente vai voltar amanhã, comentar os resultados da rodada. Provavelmente a gente deve vir com a coletiva de um dos treinadores, tá? Então é isso. Vou fechar por hoje. Valeu demais para todo mundo. Forte abraço e até amanhã, gente. Tchau.